Vamos lá, galera? Vídeo novo aqui no canal e eu vou dar continuidade à resolução aí do simulado do Concurso Nacional Unificado, CNU, né? Esse é o sexto que eu faço da sequência, já recomendo que você assista os demais quando eu terminar com esse, viu? Tá bem bacana, bem interessante aí. O material eu tô deixando na descrição do vídeo, tá? Foi um material disponibilizado aí pela Que Concursos, né? Com várias questões de matemática, português, entre outras, para quem está se preparando para esse concurso nacional, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. A minha ideia aqui, ó, é que eu resolva duas questões nesse mesmo vídeo, porque são questões que são o mesmo assunto, viu? E aí de níveis de dificuldade diferentes. Então preste atenção, vamos acompanhar, né? Separe uma água aí bem bacana, sente-se, acomode-se e vamos para a questão. Na tela aí para vocês, ó. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 60 operários construiriam esta casa? Galera, antes de mais nada, esse tipo de questão, com esse grau de simplicidade, não é? Você pode resolvê-la ali de maneira dedutiva, certo? Sem problema algum. Então, você encontrar com uma questão dessa, você não precisa nem recorrer à fórmula matemática. Você tem 30 operários, que ele constrói essa casa em 120 dias, não é? Perceba que eu simplesmente dupliquei o número de operários. Então, passei a ter agora 60. Obviamente, o total de dias que eu irei demorar para construir essa mesma casa, ele vai cair pela metade, não é? Isso é uma coisa da nossa vivência aí, diariamente, né? Que nós convivemos com isso, que é muito fácil de você resolver por método dedutivo, tá? O que eu vou ensinar agora, matematicamente falando, para resolução, é justamente para aqueles exemplos mais complexos, como vai ser o caso da questão 22, beleza? Então, bora lá. Olha só. Primeira coisa, você vai separar ali no enunciado as partes que ele refere-se a grandezas, certo? E o que é grandeza? É tudo aquilo que eu consigo contabilizar, que eu consigo contar, certo? No meu caso ali eu tenho a grandeza operários, ó, que eu vou botar só abreviado como OP, viu? E eu tenho a grandeza dias. Então você vai representar aí, ó, cada grandeza vai ter uma coluna, certo? Então vamos lá, ó. Quando eu falo de operários, eu tinha 30, certo? E eles gastavam um total de 120 dias. Então você vai fazer aqui essa estrutura, certo? E aí eu passei a ter 60 operários e agora eu quero saber quantos dias eles terão. Show? Então você vai fazer isso aqui para resolução na prova, beleza? Agora olha só, eu vou destacar a parte que eu estou buscando, que é a parte da variável. Ela está aqui em dias, não é? Então já vou pegar essa coluna aqui como modelo. O que é que eu farei? Eu irei comparar com relação a essa coluna e as demais, né, caso tenham. Aqui eu tenho a proporcionalidade, né, que eu vou fazer aí. Mas eu tenho que ter a certeza se elas são diretamente proporcionais, que é quando uma cresce, a outra cresce na mesma proporcionalidade, não é? Ó? Ou se elas são inversamente proporcionais, que aí de fato é situações contrárias. Ó. Uma cresce e a outra decresce, a outra reduz, com a mesma proporcionalidade, viu? Lembrando, muito importante, eu estou falando de proporcionalidade e não valor bruto, certo? Então é dobro, triplo, metade e assim por diante. Então vamos pensar aqui, ó, análise. Ó. Galera, se eu reduzir o total de dias, olha o que eu farei, viu? Eu quero construir uma obra qualquer, certo? E eu gasto nela 120 dias. Aí de repente eu falo, pessoal, eu vou reduzir o total de dias para a conclusão dessa obra. Será que com isso eu vou precisar de mais ou de menos operários? Se eu reduzir o prazo para a entrega da obra, obviamente eu vou precisar de mais operários, né? Para eu cumprir aí, ó, o estabelecido. Então percebam que as setas, ó, elas estão invertidas. Quando eu decaio de uma, eu subo da outra e vice-versa. Isso daqui é uma representação de grandezas inversamente proporcionais, certo? Então como é que você resolve essa situação? Você vai pegar sempre aquela que tem a variável, vou representá-la aqui, ó, sempre uma fração, não é? A igualdade. E aqui, quando eu chegar na outra estrutura, eu vou simplesmente invertê-la, não é? Ó? Então, 60 vai para cima e o 30 vai para baixo. A inversão só ocorreu porque as setas estão em posições diferentes, tá? E aqui, obviamente, você prossegue resolvendo tranquilamente, né? Eu vou simplificar aqui o 0 com 0, e aí eu farei aí, ó, a multiplicação cruzada, né, gafanhoto? Ó, 120 vezes, deixa eu fazer bonitinho, 6x é igual a 120 vezes 3, certo? Valor do meu x, 120 vezes 3 dá 360,
não é? E o 6 vem aqui dividindo, ó, tá multiplicando, vem dividindo. E aí meu resultado final, 60. Então aí eu descobri que aí eu gastarei 60 dias para eu concluir essa obra, né? Sendo que eu dupliquei ali o total de operários. Mas mais uma vez aí, ó, reforçando, viu, galera? Esse nível de questão muito fácil, assim, duplica, metade, etc. Você consegue deduzi-la e você resolve sem precisar dessa estrutura, viu? Estou trazendo aqui realmente para nível de conhecimento. Mas vamos lá. Vocês vão ver agora que na questão seguinte, a 22, ela é bem mais complexa e realmente vocês precisariam aí utilizar essa fórmula matemática, viu? Vamos lá, vamos juntos, viu? Então, questão 22 aí, ó, a seguinte do enunciado, né? Para vocês aí, olha só. 8 pintores pintam 10 casas idênticas de um conjunto habitacional em 3 dias, trabalhando 5 horas por dia. Quantas horas levariam 6 pintores para pintarem 8 casas no mesmo conjunto habitacional? Perceba que ela é uma questão muito mais complexa que a primeira, não é? Vamos lá, vamos ver como é que nós iremos resolvê-la. Primeiro passo é o quê? Eu identificar tudo aquilo que representa grandeza, tudo aquilo que de fato eu consigo contabilizar. Geralmente o enunciado vai trazer ali os números, não é? E você vai usar para identificar. Então, por exemplo, eu tenho ali pintores, que eu vou abreviar somente como P, certo? Eu tenho ali, ó, casas, que eu vou abreviar só como C, tranquilo? E eu tenho ali, ó, total de dias, 3 dias, e total de horas trabalhadas. Ok, tranquilo. Você até pode botar as grandezas aqui, ó, dias e horas, tá? Mas se você perceber, na segunda parte do enunciado, ó, ele me fornece informação de... Ele quer saber as horas, não é? Ele me fornece os pintores e eles me fornecem as casas. Perceba que da segunda parte do enunciado, ele não me diz ali o total de dias. Então, o que é que eu farei? Já para simplificar aqui o enunciado. Eu vou pegar a grandeza dias e unir com a grandeza horas. Olha só, bora lá, rapidinho, viu? Então aqui, ó, eu vou descobrir logo quantas horas foram trabalhadas, certo? Como é que eu farei isso? Vamos lá. O enunciado me diz inicialmente que eu tenho 8 pintores, né? A primeira grandeza pintor, eu tenho 8. E ele me fala que eles pintaram 10 casas, não é? Agora, em quanto tempo eles pintaram essas casas? Eles pintaram em 3 dias, sendo que cada dia eles trabalham 5 horas, não é? Então, se eles trabalham, galera, 5 horas por dia e foram 3 dias, concorda comigo que eu tenho 15 horas trabalhadas, não é? Ó, 5 vezes 3, 15 horas trabalhadas. E agora eu vou para a segunda parte do enunciado. Ó. Quantas horas, ou seja, a informação que ele está buscando, ó, variável, não é? Levariam 6 pintores para pintar 8 casas. Perceba que agora, ó, nessa modalidade, né, que eu tenho aí grandezas com mais de 2 variáveis, eu tenho um enunciado com mais de 2 grandezas, elas se tornam mais complexas, né, de você fazer aí o cálculo, beleza? Então, bora lá juntos utilizando a fórmula. De cabeça aqui, ó, realmente, eu acho que é bem inviável, né? Vamos lá. Eu vou dar destaque sempre na parte que tem a variável, né, que ela vai ficar aqui por parte. Bora botar logo ela aqui, para vocês lembrarem, ó. Então ela você já representa aqui naturalmente, viu? Ó, 15 sobre x da maneira que está, beleza? Agora eu tenho que fazer aquele comparativo, como é que funciona, né? Comparado com as demais grandezas. Então bora lá. Você pode optar por diminuir ou aumentar a primeira, viu? Aqui você usa como modelo, que é da variável. Eu vou começar botando ela para baixo, eu vou reduzi-la, viu? Eu vou reduzir e vou comparar com as demais grandezas. Olha só. Galera, pense comigo. Se eu diminuir o total de horas aqui trabalhadas, não é? Eu diminuir o total de horas. Será que para eu alcançar o mesmo objetivo, que é a construção da casa qualquer, eu preciso de mais ou de menos funcionários, de mais ou de menos pintores? Não é? Então eu terminei essa obra aqui em 15 horas. Se eu quiser terminar a obra seguinte em menos horas, será que eu preciso contratar mais pintores ou simplesmente demitir alguns pintores ali? Eu preciso de mais ou de menos pintores? Perceba que eu preciso de mais, né, galera? Se eu disponho de menos tempo para eu concluir tal atividade, tal tarefa, eu vou precisar de mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo, não é? Ó? Então aqui são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Ó. Então agora eu vou fazer comparativo sempre com essa que eu uso como modelo,
com a segunda grandeza, que é total de casas. Galera, se eu reduzir o total de horas, será que eu consigo entregar mais ou menos casa? Diminuir o total de horas trabalhada, eu vou entregar mais casas ou menos casas? Bom, se eu reduzo o total de horas trabalhadas, obviamente eu vou concluir menos casa, né? Eu vou entregar menos serviço, beleza? Essa parte aqui ela pode parecer um pouquinho confusa para vocês, é por isso que é muito recomendável que você faça bastante atividade nesse molde, viu? Dicasinha boa, se você quiser estudar esse assunto, você vai procurar, vamos lá. Grandezas diretamente e inversamente proporcional, muito importante, viu? Situação, problema, para você ir fazendo questões como essa. E você vai procurar também, gafanhoto, regra de 3 simples e composta. Inclusive isso daqui vai resultar em uma regra de 3 composta, que é quando eu tenho aí mais de 2 variáveis, mais de 2 grandezas, né? De comparativo. Beleza? Então estude esses assuntos que vai ser muito importante para vocês. Vamos lá. E aproveite, antes que eu esqueça, inscreve-se no canal para acompanhar os demais, viu? Trazendo vídeo novo aqui diariamente das mais variadas bancas. Então, olha só. Peguei a informação da variável, coloquei ela em destaque, né? E agora eu vou colocar as demais de acordo com como a seta esteja. Por exemplo, eu vou começar pelo P, que é o pintor, né? As setas são diferentes, ou seja, pintor é inversamente proporcional a horas, Se ele é inversamente proporcional, eu tenho que inverter essa situação, inverter esses valores. Então, o 6 que está para baixo vai para cima e o 8 vai para baixo, não é? Aqui eu estou falando de uma multiplicação, viu? As demais grandezas, eu represento elas como multiplicação, viu? Eu coloco essa aqui, antes da igualdade e as demais eu represento ali multiplicando, é o produto entre elas, não é? Agora, olha só. Quando eu falo aqui de total de casas, as setas estão iguais, estão na mesma direção, não é? Reduzir horas, reduzir o total de casas. Então eu mantenho da maneira que está, 10 sobre 8. Tranquilo? Bem bacana. E agora é só eu partir para a resolução, né? Tome muito cuidado, eu não posso simplificar 8 com 8, viu? Porque eu estou falando de uma multiplicação. Então é numerador e denominador de frações diferentes, ou numerador e denominador da mesma fração, certo? Então é bom aqui você simplificar, caso queira, não é? É um facilitador comum, por exemplo, o 10 e o 8 eu vou dividir por 2, não é? Aqui fica 5 e aqui fica 4, O 6 e o 8 eu vou dividir por 2 também, aqui fica 3, aqui fica 4. Isso aqui é só um facilitador, viu, gafanhoto? Para que você realmente tenha um cálculozinho menor. Então aqui eu tenho 15 sobre x, estamos perto de acabar, aguenta aí. 3 vezes 5, 15, E aqui 4 vezes 4, 16. Opa! Aqui, na igualdade, eu posso simplificar numerador com numerador, viu? Aliás, inclusive, caso você queira simplificar, já pode fazer aqui, viu, galera? Aqui mesmo na estrutura, você já pode simplificar, não é? Caso você queira. Então aqui eu vou simplificar 15 por 15, vai dar 1 em 1. E aí eu cheguei no meu resultado, é só você fazer cruzado, não vai alterar, não é? Meu resultado final, x é igual a 16, não é? Então aí, 6 pintores pintando 8 casas, eles gastarão 16 horas aí para concluir a missão, né? E pelo enunciado eu tenho também, letra B, né? Então B e B aí, 21 e 22, beleza? Galera, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, ou perdeu alguma parte, assiste novamente o vídeo, né? Às vezes você pega de uma segunda vez aí. E conselho de coração, revise esse assunto, cai bastante. E as questões aí você consegue resolvê-las, que elas são muito repetitivas, viu? Não esquece, grandezas diretamente inversamente proporcional e regra de 3, simples e composta. Beleza? Pois é isso, um abração e valeu! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.